Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos sobre o livro VHDL, Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. Ele foi publicado pela editora LTC, está atualmente na segunda edição e na segunda edição é disponível também no formato eletrônico. Com relação ao formato dos vídeos ou das aulas, eles vão conter a apresentação dos tópicos de cada capítulo, eventualmente exemplos de simulação podem ser apresentados, e vão ser finalizados com uma sugestão de leitura de tópicos para a próxima aula ou próximo vídeo e também sugestão de exercícios referentes ao capítulo. Essa imagem apresenta as sequências possíveis para o estudo dos capítulos, sendo que cada caixa indica uma seção de um determinado capítulo. Então, para um conhecimento básico da linguagem, poderia ser adotada essa sequência, e conforme interesse em um outro tópico, poderia ser adotada uma ou mais das sequências indicadas. Nesse vídeo do capítulo 1 serão abordados os seguintes tópicos: o histórico, aspectos gerais da linguagem, síntese de circuitos, e fazer também um breve comentário sobre a capa do livro. O histórico. O motivo do desenvolvimento da linguagem VHDL foi a necessidade de uma ferramenta de projeto e documentação por parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, o DoD. Em 1981, o DoD patrocina o primeiro encontro de especialistas com o objetivo de discutir métodos para a descrição de circuitos. Em 1983, o DoD define os requisitos de uma linguagem padrão e firma um acordo com a IBM, a Texas e a Intermetrics, com o objetivo do desenvolvimento da linguagem e de programas. Em 1985 foi apresentada a versão 7.2 da linguagem e os direitos autorais do manual transferidos para o I3E. As incumbências do I3E seriam definir um padrão para a linguagem e manter futuros desenvolvimentos, como novas versões. Em 1977, após revisões propostas por acadêmicos, representantes de indústrias e governos dos Estados Unidos, foi definido o padrão I3E 1076-1977. Após 1977, foram desenvolvidos pacotes: o pacote Standard Logic 1164, Numeric Standard Bit e o Numeric Bit. Mas o que seriam pacotes? Pacotes são meios para a definição de recursos de uso constante, como novos tipos de dados, componentes, funções. E o motivo do desenvolvimento foi a falta de um tipo de dado padrão para a modelagem, no caso de condições de alta impedância, níveis lógicos indeterminados e operações aritméticas com vetores. Vamos ver agora aspectos gerais da linguagem. A linguagem suporta diversos níveis de hierarquia, sendo que uma descrição pode ser o conjunto de várias descrições interligadas. Estilos de uma descrição. Um circuito pode ser descrito em diferentes níveis de abstração. Pode ser no nível de comportamento, por exemplo, indicando a soma de dois operandos, ou essa mesma operação de soma pode ser descrita por um circuito com uma rede, uma interligação de várias portas lógicas. Uma descrição pode mesclar diferentes níveis de abstração no mesmo código, e as ferramentas de síntese suportam diferentes estilos de descrição. Deve-se observar, entretanto, que modos preferenciais dessa descrição devem ser empregados sempre que possível. Um aspecto importante a ser observado é que a linguagem VHDL é uma linguagem concorrente, ou seja, a ordem dos comandos não importa. Todos os comandos dentro de uma descrição são executados conjuntamente. Vamos considerar o exemplo dessas portas interligadas dessa forma. Aqui seria a descrição VHDL correspondente a esse circuito. A alteração do valor na linha B, por exemplo, vai causar a execução conjunta dos comandos da linha 8 e 9. O simulador, entretanto, internamente executa essas operações sequencialmente e tem um mecanismo interno para as avaliações, que será visto no capítulo 3. Entretanto, o resultado final independe da ordem desses comandos dentro do código. Dentro da linguagem VHDL existem comandos sequenciais, mas eles somente são permitidos em regiões delimitadas do código, como por exemplo em subprogramas e processos.
Nesse exemplo, temos um código concorrente com dois processos, sendo que cada um desses processos contém um conjunto de comandos que são executados sequencialmente. E todo esse conjunto de comandos concorrentes são executados conjuntamente. Deve-se observar que os comandos sequenciais são comandos próprios, são diferentes de comandos concorrentes. Subprogramas, que são procedimentos e funções, eles são empregados em rotinas de conversão e também na descrição de uma parte de um circuito mais complexo. Por exemplo, num caso de um divisor paralelo, que é composto de várias células interligadas, cada uma dessas células, por exemplo, a célula Y e a célula X, poderia ser descrita por um procedimento ou por uma função. Bibliotecas e pacotes. Os pacotes eles são utilizados na definição de recursos de uso comum, como subprogramas, constantes e novos tipos. Evitam repetição dessas definições em cada código, e os pacotes devem ser sempre declarados, com exceção do pacote padrão, o STD, o Standard Package. As bibliotecas são um local para armazenamento de informações compiladas. A biblioteca padrão de armazenamento é determinada ao work, e diferentes locais também podem ser definidos no momento da compilação. Isso é muito útil para trabalhos realizados por equipes, para ter um local comum de armazenamento dos dados compilados, e também, eventualmente, para a organização de um projeto mais complexo. Com relação a alguns tipos definidos no pacote padrão, temos, por exemplo, o tipo bit, com os valores 0 e 1, o tipo booleano, com os valores verdadeiro e falso. Temos também os tipos definidos no pacote Standard Logic 1164, que é necessário declarar, o tipo Standard Logic, com os valores 0, 1, uma condição não inicializada, uma condição de valor desconhecida ou uma condição de alta impedância. A linguagem permite ao usuário definir novos tipos. Isso é muito interessante, por exemplo, na descrição de uma máquina de estados finitos, onde o projetista, de uma maneira mais conveniente, pode definir com um nome apropriado cada um dos estados da máquina num tipo que ele define. Por exemplo, aqui o tipo estado tem os valores parado, falha, correto, como sendo isso uma condição do estado dessa máquina. No circuito implementado, cada estado deve ser representado por um código. Por exemplo, o estado parado por esse código, o estado falha por esse código e assim por diante. O interessante é que a atribuição desses valores aos estados pode ser executada pela ferramenta de síntese. O usuário, ou o projetista, por exemplo, não precisa se preocupar quais são os valores que vão ser implementados. Isso é uma operação executada pela ferramenta de síntese. Para um procedimento de teste, uma descrição VHDL pode gerar os estímulos de teste para uma outra descrição. Então, por exemplo, essa descrição que ainda está em fase de desenvolvimento pode ter uma outra descrição no nível mais elevado de hierarquia que gera os estímulos para o teste, a realização do teste. Então, essa descrição, o tipo de teste pode ser uma verificação funcional da descrição, ou após a síntese, quando a temporização já é disponível, podem ser verificadas restrições de projeto. Operações com arquivos, como a leitura de dados ou a escrita de dados, são permitidas na linguagem. Entretanto, elas não são suportadas pelas ferramentas de síntese. Isso é razoável, tendo em vista que essas operações são muito abstratas. Mas elas são utilizadas, por exemplo, na aplicação de teste de outras descrições, conforme visto. Então, temos aqui uma descrição no nível mais alto da hierarquia, que gera estímulos para a humanidade em teste. Eventualmente, esses dados podem ser escritos, o resultado das operações podem ser escritas num arquivo, ou dados de estímulos podem ser coletados de um arquivo. A proposta inicial da linguagem VHDL era para a simulação de circuitos digitais. Então, com consequência, algumas descrições não são suportadas pela ferramenta de síntese. Alguns dos motivos da limitação poderiam ser, por exemplo, a falta de correspondência entre a descrição e um circuito real. Uma descrição, por exemplo, pode conter um flip-flop com 2 terminais de relógio. Esse código pode ser simulado, mas a ferramenta de síntese pode não encontrar esse elemento na arquitetura alvo para implementar a síntese.
Também pode ser o caso da impossibilidade da síntese direta. Por exemplo, a multiplicação de dois números reais. O código pode ser simulado, entretanto o circuito a ser gerado é muito complexo. Pode não ser possível a síntese desse circuito de uma maneira direta. Com relação às etapas de uma síntese, a primeira fase é a elaboração da descrição utilizando uma ferramenta de compilação. Então, a partir de uma especificação de um projeto, é gerada uma descrição VHDL e essa descrição é submetida a uma ferramenta de compilação e simulação. Uma vez elaborada a descrição, a próxima etapa é submeter a mesma descrição para uma ferramenta de síntese, onde é gerada uma rede de ligações, e essa rede de ligações é submetida a uma ferramenta de posicionamento e interligação, que gera o arquivo final para a implementação do circuito. Vamos detalhar um pouco mais a elaboração da descrição, que seria essa caixinha vista na imagem anterior. Um circuito ele pode conter várias formas de descrição, e essas formas podem estar em diferentes níveis de abstração. Pode ser que na proposta inicial dessa descrição, ela contém estruturas que são muito abstratas ainda para uma síntese direta. Então, num processo interativo, é possível atingir um grau de detalhamento dessa descrição que atenda os requisitos de uma ferramenta de síntese. Então, essa descrição passa pela ferramenta de compilação, simulação, onde são aplicados estímulos de teste, é verificado o resultado, e essa operação é repetida até ser atingida a especificação do projeto num nível que possa ser sintetizado. A próxima etapa é a síntese da descrição. Então, a partir de uma descrição já consolidada, essa descrição é submetida a uma ferramenta de síntese, onde podem ser identificadas algumas etapas. Inicialmente é feita uma verificação de erros de sintaxe, da mesma forma como é feita na compilação da descrição, pela ferramenta de compilação e simulação. E nessa primeira etapa, que é o nível RTL, é feita a inferência de estruturas necessárias para a implementação, para a síntese, na realidade, do circuito, baseado nessa descrição. Nessa primeira etapa, são inferidos os elementos necessários, como portas lógicas, somadores e comparadores, e todos esses elementos ainda não estão associados a nenhuma tecnologia de fabricação em particular. Na próxima etapa da operação de síntese, é gerado um novo circuito, já a nível de portas lógicas, considerando os dados disponíveis da tecnologia a ser empregada na fabricação do dispositivo. Então, podem ser utilizados módulos já otimizados, fornecidos ou disponíveis pelo fabricante, como, por exemplo, somadores, contadores ou memórias. Uma próxima etapa da operação de síntese seria a otimização. Então, nesse ponto, são consideradas opções do projeto, como a otimização, velocidade que se deseja do circuito a ser implementado, o custo dessa implementação, ou seja, a área que vai ser utilizada para a implementação do circuito. Em algumas ferramentas de síntese, essas duas operações podem ser feitas conjuntamente. Nessa imagem temos um resumo das operações realizadas pela ferramenta de síntese. A partir de uma descrição VHDL, é gerado um circuito nível RTL, onde a tecnologia a ser empregada ainda não é considerada, são primitivas básicas da ferramenta de síntese. E depois, uma próxima etapa, em que é realizada uma otimização de velocidade, área, conforme os requisitos do projeto e considerando a tecnologia alvo a ser empregada na síntese do circuito, é gerado um circuito nível de portas lógicas. Uma vez concluídas as operações da ferramenta de síntese, são gerados arquivos. Um arquivo contendo a rede de ligações, que pode ser empregado pela próxima ferramenta, e uma nova descrição VHDL, que contém informações preliminares com relação à temporização. Essa descrição é diferente da descrição submetida para a ferramenta de síntese. É uma descrição que foi gerada pela ferramenta de síntese com base no circuito que foi sintetizado. Essa descrição pode ser submetida à ferramenta de compilação e simulação,
e os mesmos estímulos podem ser aplicados para teste e verificação do circuito sintetizado, agora com uma temporização preliminar. Com base na rede de ligações geradas pela ferramenta de síntese, a ferramenta de posicionamento e interligação executa as operações de posicionamento e interligação das primitivas ou dos componentes. Podem ser gerados agora novos arquivos, e esses arquivos podem conter, por exemplo, as informações para a programação de um dispositivo lógico programável, ou então a elaboração dos diagramas de máscara de um circuito integrado de aplicação específica. Além dos dados de implementação para um dispositivo lógico programável ou um circuito integrado de aplicação específica, a ferramenta de interligação e posicionamento pode gerar uma nova descrição VHDL contendo uma temporização mais precisa, e esses dados podem ser submetidos para o simulador VHDL para verificação dos resultados e verificação se o circuito sintetizado atende os requisitos. Essa temporização é mais precisa porque agora as interligações entre os componentes já estão definidas. Cabe lembrar também que algumas ferramentas de projeto têm integrada essas duas operações, a de síntese e a de posicionamento e interligação. Para a próxima aula, o próximo vídeo, fica a sugestão de leitura das páginas 10 a 17 e a sugestão da seguinte sequência de exercícios. Eu finalizo esse vídeo com um comentário sobre a capa. As duas edições, a primeira e a segunda, contêm pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara. E o objetivo foi estabelecer um paralelo entre duas formas de linguagem, a linguagem utilizada pelos primeiros habitantes do nosso continente e uma linguagem de descrição de circuitos digitais.